Eu não pretendia trazer este vídeo aqui para o canal, mas há 2 dias eu fui assistir o Pânico 7 na pré-estreia antecipada aqui em São Paulo. E no trajeto para ir assistir este filme, eu peguei uma chuva tremenda. Eu fiquei ensopada. Então por isso eu quis vir aqui falar sobre esse filme, porque enquanto eu caminhava até lá, eu só conseguia pensar: tomara que esse filme valha a pena. Será que ele valeu a pena? Eu vou dividir este vídeo. Primeiro eu vou contar as minhas impressões sobre o filme, sem spoilers. Eu vou falar o contexto geral dele. Então eu vou dar um tempinho para quem não quiser saber os spoilers do filme poder sair do vídeo. Eu vou avisar quando isso for acontecer, pode ficar tranquilo. Antes de assistir ao Pânico 7, eu fiz uma maratona, então eu revi todos os outros 6 filmes. Então eu tô com uma história bem fresca na minha cabeça, o que vai me ajudar bastante aqui para falar com vocês sobre as minhas impressões. No geral, eu achei o Pânico 7 um filme bem divertido. Ele tem bastante nostalgia, ele é carregado de nostalgia. Então, se você gosta disso, se você tem esse apreço pelos outros filmes, você vai gostar dele. Talvez não como um todo, mas nesse geral, isso agrada bastante, porque é bem legal ver o pessoal indo à casa de um personagem que é tão importante para a saga. E, além disso, os personagens são desvividos de maneiras muito criativas. Tem momentos que beiram ao cartunesco até, então é proposital ser assim, exageradão. Combina muito com esse gênero de slasher, então ficou bem legal, combinou muito com a proposta. Além disso, tem os momentos que dão sustos. Eu levei susto em alguns momentos do filme, então ele não fica aquele terror que fica tão carregado no exagero que beira a uma comédia e não a um terror. Ele ainda assim deixa você tenso. E algo muito legal é que eu senti que dá pra gente se importar com os personagens, porque mesmo não sendo todos que têm tanto tempo de tela, eles ainda assim são pessoas agradáveis. O que acontece em alguns filmes é que alguns personagens são construídos de uma forma tão tanto faz, que muitas vezes eles são pessoas muito irritantes. Então a gente mal vê a hora do assassino ir logo ali eliminando um a um. E eu particularmente não gosto muito quando o filme é assim. Claro que depende, se eles forem irritantes de uma forma mais engraçada, às vezes até combina com a proposta, mas tem alguns filmes que passam muito do tom e você mal consegue acompanhar aquelas pessoas de tão intragáveis que elas são. Então, nesse caso do Pânico 7, eu achei o pessoal bem verossímil, a forma que eles são escritos. Eles não têm lá grandes traços de personalidade, nem grandes histórias de background, porque também não dá tempo de contar a história de tanta gente. De toda forma, ainda é um slasher, então precisa ter vítimas. Mas eles são agradáveis de acompanhar. Você consegue ouvir eles conversando, você vê ali veracidade. Eles parecem amigos de verdade, parecem se importar de verdade uns com os outros. Então a gente realmente fica tenso quando a vida de algum deles está em risco. Eu achei alguns momentos do filme muito bonitos. Tem algumas cenas bem legais. Tem uma que tá até no trailer, que é de uma das personagens penduradas. E ela fica contra a luz de uma forma que lembra bastante a cena do Exorcista. Essa aqui, que é uma cena icônica do terror. Então, foi uma boa homenagem. Talvez tenha sido uma inspiração, não sei. Mas ficou bem legal, ficou bem bonita. Tem outras cenas mais bonitas também. E o Ghostface nesse filme tá impiedoso. Basta entrar no caminho dele que não tem a menor chance. Tem alguns momentos que são legais, porque você vê os personagens não agindo de uma forma estúpida, o que é bem chato em alguns filmes, quando os personagens parecem que nem estão prezando pela própria vida, parece que não fazem o mínimo para tentar sobreviver. Mas nesse filme eu achei que todo mundo tenta lutar de volta. Tem algumas pessoas que até surpreendem a gente, tentando algumas artimanhas para fugir. Eles rapidamente entendem o perigo que eles estão correndo, não fazem pouco caso disso. Todo mundo conhece a história do Stab, que é o filme dentro do Pânico, que conta a história da Sidney Prescott, então todo mundo respeita isso.
entende o perigo que está correndo e faz o possível para sobreviver. Algo legal é que, se você não conhece os outros filmes, dá para assistir tranquilamente este e se divertir e entender. Não vai ter dúvidas quanto à história, porque tem alguns momentos que são relembrados, algumas coisas que são importantes para entender esse sétimo. Mas se você assistir os outros da franquia, é legal porque tem alguns momentos que tem algumas quebras de expectativas que são muito próprias do slasher. Que você acha que vai acontecer alguma coisa e o pessoal da produção sabe que você acha isso e vai lá e acontece uma coisa diferente. Então são momentos bem divertidos. No geral é isso, caso você queira saber o que te espera. É um filme divertido, é um slasher divertido. Se você gosta desse gênero, se você quer ir pra levar algum susto, dar algumas risadas, ver uma história legal, não tão profunda, não com tantas complexidades, mas divertida, com cenas legais. Tem um momento que tem uma perseguição na cidade, então tem muitos cenários, tem bastante lojas, tem restaurantes, tem cenários diferentes. O filme é bem dinâmico, ele não fica parado. Quando conta a história dos personagens, são histórias legais de acompanhar, porque são personagens legais, carismáticos. Isso faz muita diferença numa história, porque a gente tem que se importar com aquelas pessoas, pelo menos um pouco. Então, pra mim, cumpriu bem o papel. Essas foram as minhas impressões nessa parte sem spoiler. Agora eu vou falar sobre o final do filme, vou falar mais detalhes. Então, se você quer assistir sem saber os spoilers, sem saber o final do filme, pode sair do vídeo agora. Mas depois, se você quiser voltar aqui para assistir o resto, eu fico muito feliz, agradeço muito. Bom, agora você que ficou aqui no vídeo, vamos falar sobre o elefante na sala. Você com certeza viu toda a divulgação do Pânico 7 e ela se baseava muito no personagem do Matthew Lillard, que é o Stu. O Stu é um dos personagens mais lembrados da franquia. Eu já conhecia o personagem antes mesmo de conhecer o filme. Eu conheci o Matthew Lillard primeiro como o Salsicha do Scooby-Doo, essa é a minha primeira lembrança dele. E eu achava ele muito divertido, muito engraçado, um ótimo ator, combinava demais. Mas quando eu assisti ao Pânico, eu também achei que ele combinou muito como o Ghostface. Ele é muito convincente e ele tem algo muito dele, esse personagem. É algo que não dá pra replicar, porque mesmo sendo o vilão ali da história, ele tem um carisma que é pra poucos. Então ficou muito memorável, ficou gravado na memória de todo mundo. A forma com que ele parecia um desenho animado, ele era exagerado. E quando ele é revelado ali no final do filme, que a Sidney consegue lutar de volta, a preocupação dele é se os pais deles vão ou não ficar bravos com ele quando descobrirem toda a história. Ele nem tá cogitando o fato de que ele vai ser condenado por tantos crimes. Assim, é muito louca a forma de pensamento do personagem, a forma com que ele age. Parece que ele tá numa grande brincadeira, numa grande diversão. E tudo isso ficou muito preso ao Stu, à interpretação do Matthew Lillard. Passaram todos esses filmes e ali no Pânico 6 eles flertaram com a ideia de trazer o personagem de volta. É dito ali, se é que você acredita que ele realmente foi de arrasta. E por que tinha essa possibilidade dele voltar? Porque nunca é mostrado o corpo do Stu no filme, no Pânico 1, e nem nos outros, nem em flashbacks. O que a gente viu foi ele sendo atacado de volta e a TV caindo em cima dele. E depois disso, não vemos mais o corpo. Sendo assim, abre a possibilidade de que ele pode ter sobrevivido. E é claro que com essa possibilidade de que ele pudesse ter sobrevivido, todo mundo esperava que, sim, ele estivesse vivo e que ele voltasse no Pânico 7. Ah, mas aí isso depende da expectativa que cada um colocou no filme. Nesse caso, não, porque a divulgação do filme tocou muito nessa tecla. Eles usaram muito a imagem do Stu e usaram muito a imagem do Matthew Lillard para divulgar até produtos. A própria distribuidora estava constantemente mostrando ele, incitando que ele estaria no filme e já era confirmado que ele estava no elenco. E aí chegamos no filme e desde o começo do filme
eles já falam muito do Stu. A casa dele virou um tipo de atração turística. Pessoas podem ir lá para visitar, para relembrar o que aconteceu no passado. E tem várias atrações, alguém liga para a pessoa que está ali visitando. Tem no chão marcado onde cada um foi de arrasta. É uma atração bem mórbida, levando em conta quantas vítimas foram fatais nesse processo todo, mas mesmo assim é uma atração ali que é pintada dessa forma mais divertida para a pessoa ir ali, como se fosse um parque de diversões numa noite do terror. Enfim, desde o começo já é citado muito o Stu. Quando o primeiro casal chega na casa, tá tocando ali no rádio e falando sobre notícias do Stu, falando que é muito provável que ele tenha sobrevivido. Tá tocando baixinho ali no rádio, ele desliga o rádio, mas ainda dá pra ouvir que é uma teoria focada no personagem. E ao longo do filme, ele é citado muitas vezes, até que chega o momento que ele aparece. E é muito legal esse momento. A Sidney fica em choque, tem um dolly zoom no momento que ela vê o rosto do Stu. E ele tá com as marcas, ele tá com cicatrizes, ele envelheceu, então é ele anos depois de tudo aquilo que aconteceu. Não é aquele Stu de 96, é o Stu atual. Ela fica chocada porque ele tá ali falando com ela, ameaçando ela de novo, falando que vai atrás da filha dela. E ele se grava nessa chamada de vídeo do lado de fora da escola onde tá a Tatum, que é a filha da Sidney. Depois do choque inicial, a Sidney corre para proteger a filha dela e o Ghostface já fez a sua vítima, a sua terceira vítima do filme, que é a amiga da Tatum. E ao longo do filme, essa ideia de que o Stu sobreviveu é muito falada o tempo todo e eu achei interessante porque a possibilidade dele estar vivo não é ignorada por ninguém. Quando a Sidney fala e mostra as filmagens, ninguém trata como uma maluquice. As pessoas cogitam a possibilidade dele ter sobrevivido e também cogitam a possibilidade de ser uma IA. Afinal, estamos em 2026, tem os vídeos aí de IA que tá cada vez mais difícil de distinguir o que é real do que não é. Então isso foi algo legal, eu achei interessante o quanto os personagens não descartam nenhuma possibilidade, eles trabalham com o que tem, eles vão tentando ver ali detalhes dos vídeos, igual a gente faz hoje em dia, tentando ver detalhes nos vídeos para saber se é IA ou não. E enquanto isso, mais pessoas vão se tornando vítimas fatais do Ghostface, mais e mais, e tem mais momentos em que o Stu liga para Sidney. É sempre por chamada de vídeo, ele fala do mesmo jeito do Stu de antigamente. Ele fala que voltou, que vai levar a Sidney agora, a filha dela também. E a Gale começa a ajudar a Sidney nessa investigação para saber se é mesmo o Stu ou se é alguém usando a IA. Eventualmente elas chegam num hospital psiquiátrico, que seria o lugar onde o Stu estaria durante todos esses anos. Elas chegam lá, falam com um cara e perguntam sobre o Stu mostrando uma foto. E ele fala, sim, eu conheço, esse é o João. Mais um choque pra gente que tá assistindo o filme, e pra Sidney e pra Gale também, quando o cara, que é ali o funcionário do hospital psiquiátrico, confirma que aquele sim é o João, que ele é um cara que ficou anos como andarilho, porque ele não tinha lembranças depois de uma pancada na cabeça. Ele não foi condenado, ele foi inimputável porque ele tinha essa questão mental, então ele ficou ali durante anos, até que eventualmente ele foi solto. E quando elas escutam isso, elas ficam em choque. Nossa, então é realmente ele passou despercebido pela gente durante tantos anos, por elas e por todo mundo. Um dos personagens até fala que isso é impossível. Como que alguém como ele ficou durante tantas décadas passando despercebido por aí? Isso só pode ser uma deepfake, uma IA. E esse cara do hospital psiquiátrico, ele foi assim, uma divisão de águas pra mim quando eu tava assistindo o filme, porque eu tava muito feliz de ver o Matthew Lillard ali de novo, o Stu, eu tava muito empolgada, pensando, nossa, eles realmente trouxeram o cara de volta, que legal. Porém, quando mostrou esse funcionário do hospital, ele agiu de uma forma tão desconexa com o que seria um funcionário falando de um paciente, que eu pensei,
eu acho que esse cara tá mentindo. Eu acho que essa história que ele contou de que o Stu, na verdade, é o João, tá meio esquisita. Ele olhava pra Sidney e pra Gale de uma forma estranha. Então talvez até tenha sido uma dica pra gente não ficar assim tão animado com o que nos aguardava mais à frente nesse filme. Talvez se não tivesse esse cara agindo dessa forma que pra mim foi muito quase óbvia que ele tava mentindo e inventando uma história, eu teria ficado bem mais frustrada com o final. Mas quando ele apareceu, eu já meio que me preparei pra talvez o fim do Pânico 7 não ser o que eu e muita gente estávamos esperando. Então chegamos ao final. Antes, para contar quem vai ser a revelação, eu preciso falar que a Sidney estava tentando levar uma vida normal, igual ela sempre tenta. Desde o segundo filme ela já tenta levar essa vida normal, mas ela sempre é puxada de volta para todo esse caos. Mas ela tá ali levando uma vida relativamente comum há alguns anos, mesmo que todo mundo sempre faça perguntas bem intrusivas sobre o que ela viveu, quando tá claro que ela não quer falar sobre isso. E tem um personagem chamado Lucas, que ele é um desses jovens que é muito fanático por crimes, ele fala que é viciado em crimes, e ele sempre tá fazendo perguntas pra Sidney, constrangendo ela, sendo bem inconveniente mesmo, bem adolescente chato e sem noção. E a mãe dele sempre fica ali censurando ele, pedindo desculpas pra Sidney por ele ser desse jeito. E ele se justifica falando que é porque ele tá interessado e ele quer abrir um podcast, começar um podcast. E a Sidney seria uma primeira entrevistada legal. Seria mesmo, mas a forma com que ele faz isso é muito irritante, muito intrusiva também. E a mãe dele é uma amiga da Sidney. Elas são colegas, mas elas conversam ao longo do filme sobre como é difícil criar um filho. A Sidney fala do quanto ela tem dificuldades de falar do passado para a filha dela, porque ela só quer esquecer os horrores que ela viveu. E ela pergunta para essa mulher, que é a Jéssica, se ela fala sobre o passado dela pro filho. E a Jéssica fala que não tem para que falar de um passado ruim, já que ela teve um marido abusivo. Então ela também não fala sobre o seu passado pro seu filho. A Jéssica é uma mulher comum. A gente vê ela conversando com a Sidney, ela dá dicas pra Sidney. Fala, você pode tentar, mas não dá pra proteger o filho de tudo nesse mundo. Ela é uma pessoa comum. Então chegamos no final do filme, onde vai ter a revelação de quem é o Ghostface. Ficou claro que é mais de uma pessoa, temos ali 2 Ghostfaces no final. E na revelação descobrimos que é a Jéssica, essa mulher que aparentava ser comum ao longo do filme. Ela conversava normalmente com a Sidney. E sim, ela poderia ser alguém que estava só fingindo ser alguém que ela não era. Porém, a mudança da Jéssica de antes, sendo uma mãe que dá conselhos para outra mãe, sendo uma pessoa comum, pra Jéssica, de quando ela tira a máscara do Ghostface, é gritante. Elas não são a mesma personagem, não é possível. Ela fica completamente lunática. A forma com que ela age muda. É muito difícil que aquela pessoa conseguiu fingir durante tanto tempo que era alguém diferente, porque ela é muito desequilibrada. Então, assim, a atuação muda completamente, fica muito esquisito. É uma revelação muito ruim. Eu detestei essa personagem porque a motivação dela é péssima. Ela fala que a Sidney serviu como uma luz no fim do túnel, porque quando ela leu o livro, ela estava no casamento abusivo, então a Sidney deu um novo propósito de vida para ela, ela foi lá, eliminou o marido, ninguém nunca pegou ela, ela ficou muito feliz com essa vitória, e com isso ela decidiu que a Sidney tinha que continuar sendo essa pessoa que dá sentido à vida das outras pessoas, que a Sidney não poderia viver normalmente, que ela tinha que estar sempre envolvida no caso do Ghostface. Pode parecer meio confuso a forma com que eu tô explicando, mas é porque a motivação dela também é confusa. Ela falou dessa forma toda esquisita, que queria que a Sidney continuasse vivendo nesse universo horrível, mas que também iria transformar a filha dela, a Tatum, numa Sidney 2.0. Então até fica meio confuso o que ela realmente quer. Ficou meio, parece que apressada essa motivação.
Da saga, pra mim, é a pior motivação. E olha que eu não gosto nada da motivação do terceiro filme, que é o Roma. Eu não gosto dessa história que a Sidney tem o irmão, que planejou durante anos essa vingança. Acho tudo muito mirabolante. Não gosto desse vilão. Mas perto da Jéssica, até que o Roman não é tão ruim. A motivação dele faz muito mais sentido do que a da Jéssica. E pra piorar, além de ter a Jéssica como o Ghostface, tem o cara lá do hospital psiquiátrico, que ele já pareceu suspeito pra mim desde que ele apareceu em tela. E que bom que o ator conseguiu dar esse ar de suspeito pro personagem, porque isso já meio que me preparou pra um final diferente do que eu imaginava. Mas ele também no final vira um cara que meio que tava junto com a Jéssica. Eles estão juntos ali, ela fala pra ele deixar ela falar em alguns momentos. É um humor muito ruim, não funcionou pra mim. E esse cara era um funcionário do hospital psiquiátrico, ele era um paciente. Como ele tava lá andando pelo hospital, apresentando as alas, falando de quem ficava em cada quarto quando a Sidney e a Gale foram lá. Ele tava falando com propriedade, ele tava vestido como funcionário, andando por aí. E, meu, quem era esse cara? É muito confuso tudo isso. E ele mostra um quarto quando elas vão lá no hospital e tem uns desenhos no quarto. Ele conta que era ali que o João ficava, que nesse caso seria o Stu. Tem uns desenhos, isso nunca é explicado. Ficou tudo muito confuso, muito nada a ver, na minha opinião. E eu acho que daria pra ser só alguém ligado ao hospital psiquiátrico, como Ghostface. Não seria assim tão legal, também não seria um bom vilão, na minha opinião. Mas faria mais sentido sendo uma pessoa só, porque aí ela poderia ser, esse cara poderia ser esse personagem, poderia ter mais tempo pra explicar a motivação dele, falar se ele era um paciente ou um funcionário que conseguiu influenciar outros pacientes. Seria uma explicação mais coesa, a gente entenderia melhor. Porque dessa forma ficou essas pontas soltas. Em que momento a Jéssica se juntou com esse cara? Ela fala que ela mesmo se internou, mas assim, é uma história muito mirabolante que nem eles mesmos souberam explicar muito bem. Fora que isso no começo teve um outro Ghostface, que foi o primeiro que atacou. Esse cara foi atropelado, foi de arrasta, mas ninguém lembrou de explicar quem era esse cara. Talvez ele fosse um parceiro da Jéssica e desse cara, porque ele também tinha estado no hospital psiquiátrico, mas não foi explicado. A gente tem que deduzir, e isso não é bom, né? Poderia ter sido uma coisa mais fácil entendimento, como foram nos outros filmes. E, infelizmente, é revelado que todos aqueles vídeos que a gente viu do Stu, dele já nessa idade que faria sentido, que é a idade que o ator tem mesmo, com as cicatrizes, era tudo inteligência artificial. E nossa, gente, assim, não que não faça sentido na época que a gente tá fazer um plot twist que envolva a inteligência artificial, assim, faz sentido, a gente tá literalmente vivendo isso, não sabendo diferenciar. Eu, pelo menos, fico muito confusa com alguns vídeos, eu não sei mais diferenciar. Muita gente também não, né? E faz sentido ter isso na sua história, mas não nesse caso, porque tem até o momento que o personagem do Lucas fala que ele não usa IA porque ele considera a IA algo ruim para a humanidade. Ele dá uma exagerada ali, mas no geral ele critica a IA. Então, no seu filme, um personagem está criticando a IA, você está fazendo seu público ver a IA com esses maus olhos, e a revelação, você vai usar a IA, o personagem que todo mundo estava querendo que fosse ele mesmo, vai voltar dessa forma falsa. Aí tem um momento ali que mostra todos os outros Ghostfaces. Eu achei um momento legal, é um momento que te segura pela nostalgia, obviamente, mas eu achei bem divertido, porque eu achei que os atores estavam muito confortáveis e muito felizes de voltar, e eu achei que ficou bem legal esse momento. Claro que na narrativa não precisaria mostrar todos os outros Ghostfaces, mas ali no filme eu achei que ficou legal. Não uma obra-prima também, mas ficou bem divertido. Esse não foi um problema pra mim. Realmente o problema foi a forma com que eles revelam que não era o Stu.
e sim esses vilões péssimos. A possibilidade do Stu voltar como IA era cogitada por muita gente, mas eu não acreditava que eles fossem fazer isso. Pensando aqui, não faz sentido, porque eu imaginei os motivos que levaram o diretor a querer colocar o Stu como IA ao invés do personagem. Poderia ser com a intenção de chocar, de ser um plot twist que todo mundo ficaria, uou, nossa, eu não imaginava que seria isso. Mas foi algo que foi praticamente uma das primeiras ideias que todo mundo que analisou os trailers cogitou. Então, o fator surpresa não foi a intenção do diretor, da produção. Beleza, eles não queriam surpreender. Então, talvez eles quisessem deixar claro que, a partir do Pânico 8, as histórias serão focadas em personagens novos. Então, eles encerraram a história da Sidney Prescott, deixou ela com a família dela, que ela merece viver em paz depois de tanto tempo. Deixou ali subentendido que a Gale vai ficar durante algum tempo ainda como repórter, mas que ela gradualmente vai migrar para os bastidores, porque tem uma personagem já sendo a pupila dela, sendo treinada para ser a nova repórter. Então eu pensei, essa foi a forma que eles encontraram de mostrar para o público que as histórias estão sendo encerradas e que a partir do próximo longa terão novos personagens. Então seria um tipo de despedida, e por causa disso eles escolheram não trazer o Stu para esse filme para eliminar ele nesse filme. Isso foi algo que eu cogitei. Mas aí eu descubro que no próximo filme provavelmente a Neve Campbell, que é a Sidney, vai estar. Então a intenção desse filme não foi fechar as histórias, não foi dar um final feliz para Sidney. Algo que eu tinha até pensado, faz sentido, porque a personagem merece. Mas não é essa a intenção. Eles não planejam não usar mais os personagens legado nos próximos filmes. Com isso, eu realmente não consigo entender por que essa decisão de trazer o personagem tão amado, tão querido, tão esperado por todo mundo nessa versão de IA foi muito frustrante. E não ajuda o fato de que os vilões são muito ruins. Então, assim, um dos vilões fala que o Stu tá vivo sim, mas como uma memória, né? Claro, isso sai da boca de um dos piores Ghostfaces. Tipo, eles colocaram um dos piores Ghostfaces pra falar isso do Stu, pra falar que realmente a história do Stu está encerrada. Seria diferente se ele realmente tivesse voltado e a história realmente fosse encerrada nesse filme. Porque o ator voltou de qualquer forma, não é o Mia, são os atores ali, isso é legal. Que bom que eles não usaram o IA, chamaram os atores de verdade. Mas de toda forma, parece que ficou faltando alguma coisa. Parece que eles pincelaram isso durante toda a divulgação e durante todo o filme. Pra nada. Porque não é como se eles tivessem falado, realmente ele vai voltar. Ou dada a certeza que não, vai ser o Mia, nem se empolguem tanto. Durante todo o filme, houve essa possibilidade de ser ele ou de ser o Mia. Mas o fato de terem levantado a possibilidade de ser o Mia já fez todo mundo pensar que não seria isso. Porque eles já estavam cogitando isso. Mas enfim, até o último instante eu fiquei esperando que o Stu fosse aparecer, fosse ficar muito bravo de estarem usando a imagem dele dessa forma. Mas não foi o que aconteceu. Outra coisa estranha é que até alguns passos do Ghostface parece muito que é o Stu, como por exemplo no começo do filme, que a casa do Stu serve como essa atração, como eu disse aqui no começo do vídeo, essa atração que as pessoas vão para reviver essa história, essa atração turística mesmo. Então o Ghostface entra lá e elimina o casal de uma forma muito bruta. Depois de fazer isso, ele sai do lugar e queima a casa, enquanto uma das personagens está viva até. É tudo muito brutal e ele sai dali com uma raiva. Mostra ali ele saindo da casa, uma cena muito legal, inclusive. Parece muito que é algo pessoal. Parece que ele está destruindo aquele lugar por algo do passado, por algo que ele não acha justo. Então eu pensei, o Stu, no final do filme, quando ele aparecer, ele vai falar que ele odiou que fizeram da casa dele essa atração turística e que por isso ele queimou todo lugar
ele eliminou quem tava ali dentro, mas não, realmente era um dos Ghostfaces, ou o cara, ou a Jéssica, e foi realmente um ataque brutal, sem um motivo, claro. Eu não entendi muito bem o motivo, pode ser também. Comenta aí se você tem alguma opinião diferente. Eu acredito que essa reviravolta de não ser o Stu e sim o Maya vai dividir opiniões. Eu não esperava que fosse ser o Mia, sabia que tinha essa possibilidade, mas eu não achei que eles fossem fazer isso. Eu acho que faria muito mais sentido trazer o personagem, porque era algo que estava todo mundo esperando, e o ator tá aí na ativa, ele tava lá na divulgação do filme, lá na gringa, e realmente é algo que eu não entendi, mas optaram por esse caminho, e foi isso. Essas foram as minhas impressões, isso foi o que eu achei do filme. Comenta aqui o que você acha, se você concorda, se você discorda. Vamos manter uma conversa aqui nos comentários de forma respeitosa. Comente aí seus argumentos se você discorda, se tem algo que eu entendi errado, então comenta aí também. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo, e até a próxima.